Para quem acha que manifestação não resolve nada, não se esqueça que foram as manifestações lá de 2013 que marcaram o começo do fim do PT. Foram 3 anos até que chegasse o Fora Dilma. Foi também a pressão das ruas, no final das contas, que levou o Lula para a cadeia, pois deu o respaldo e o apoio necessário para a Operação Lava Jato. Parecia que o Brasil, enfim, tinha jeito, porque peças-chave do sistema corrupto estavam sendo desmontados. Mas o consórcio corrupto reagiu e fez de tudo para desfazer as ações que estavam devolvendo a esperança para o povo brasileiro. Na visão deles, algo radical deveria ser feito, pois a elite aristocrática socialista brasileira não suportaria mais 4 anos de um governo austero. Foi assim que resolveram recondicionar um cachaceiro corrupto e lavador de dinheiro. Lula foi descondenado em uma manobra jurídica, evidentemente apoiada por argumentos fajutos, com o objetivo claro de devolvê-lo ao cenário político. Isso foi um grande tapa na cara dos cidadãos de bem desse país. Então fizeram de tudo que puderam e fizeram até coisas que não podiam ser feitas para colocá-lo de volta na presidência da República. E era certo que haveria um descontentamento popular. Eles sabiam que haveria o problema das ruas. Eles sabiam que recalchutar um bandido geraria um descontentamento generalizado na sociedade. O descontentamento aconteceu, mas tinha um grupo que estava na vitrine desse descontentamento. Um grupo de pessoas que logo após o segundo turno das eleições de 2022 saíram de suas casas e se acamparam na frente dos quartéis. Esse grupo era formado por pessoas simples, que tinham em comum serem politizadas e que não se conformavam de forma alguma com o que estava acontecendo com o Brasil. Pois para aquelas pessoas estava claro que o que queriam de volta era aquele estado de corrupção dos mensalões, dos petrolões, das cuecas e das malas cheias de dinheiro. Inconformadas também porque sabiam que havia um certo desmonte da Operação Lava Jato. Aquelas pessoas estavam inconformadas com corruptos sendo soltos a rodo, enquanto jornalistas e influenciadores de direita eram perseguidos por crimes de opinião, inexistentes na nossa Constituição, por censura prévia, etc. Mas de longe, Lula presidente era o maior símbolo do retrocesso, pois era sabido que a corrupção e a incompetência iriam voltar a reinar no Brasil. E era essencial para que isso acontecesse, Lula na presidência. Foi com uma grande agonia e desespero que os brasileiros politizados assistiram impotentes àquele golpe sendo dado, passando assim como um filme de terror nas nossas vidas, como se a esperança em um Brasil de justiça e paz e prosperidade fosse arrancada num assalto. Aquelas pessoas à frente dos quartéis estavam simplesmente inconformadas e não estavam dispostas a voltar para suas casas. A frente dos quartéis virou então um lugar bom para se estar. O clima ali era de irmandade, companheirismo, patriotismo, fé. Era o lugar de troca de informações, de debates entre pessoas que tinham os mesmos sentimentos de inconformismo. Era um pedacinho do Brasil ideal que a gente queria. Não sei ao certo o que aconteceu, mas eu posso conjecturar. A permanência de milhares de patriotas na frente dos quartéis incomodava profundamente o recém-formado desgoverno. O pior é que aquelas pessoas não davam o menor sinal de que desmontariam aqueles acampamentos e retornariam para suas casas. Então imagino que alguém do consórcio teve a brilhante ideia e pensou assim: vamos usar esse povo ao nosso favor, vamos montar uma emboscada para eles, vamos fazer com que alguém incentive os manifestantes lá do QG de Brasília a descer para a Praça dos Três Poderes, vamos então patrocinar um grupo para invadir os prédios públicos,
para depredar e insuflar algumas pessoas dos patriotas para que façam o mesmo, que entrem na onda. Para isso, nós enfraqueceremos ao máximo o policiamento do local e depois sumiremos com as imagens das câmeras de monitoramento. Daí prenderemos o máximo de pessoas que conseguirmos. Condenaremos, mesmo sem provas, o máximo de pessoas que pudermos, pelas maiores penas que conseguirmos. Assim, com uma paulada só, nós mataremos vários coelhos. Acabaremos com os acampamentos, provocaremos um medo na sociedade, o que evitará que novas manifestações ocorram, e ainda nos faremos de vítimas, criando a narrativa de que nós estamos lutando contra golpistas, que estamos agindo, mesmo agindo fora da lei, estamos em defesa da democracia. Toda a crítica nas redes sociais contra o STF, contra os seus procedimentos, bem como contra os nossos parceiros políticos, midiáticos, tudo isso nós classificaremos como ataque às instituições, atos antidemocráticos. Não sei se foi assim que aconteceu, mas é bem factível. Contudo, minha gente, a mentira ela não pode se sobrepor à verdade. A verdade sempre aparece, a mentira sempre cai. E já começou a cair toda a narrativa mentirosa. Já não há mais como o consórcio justificar para o povo brasileiro e mesmo para o mundo inteiro as suas violações do Estado Democrático de Direito. Pois é contraditório eles dizer que violam princípios democráticos, mas é para salvar a democracia. Ah, eu vou violar a Constituição aqui, mas é para salvar a democracia. Como fez lá a ministra Carmen Lúcia nas eleições 2022, para justificar o seu voto pela censura. Justamente ela, né, a ministra do Cala a Boca já morreu. Ou o Barroso, que falou recentemente que medidas excepcionais são necessárias em tempos excepcionais, alguma coisa assim. A democracia não precisa de salvadores. A democracia é o império das leis. Uma democracia saudável, ela salva-se a si mesmo pela aplicação correta e respeitosa das leis. Qualquer um que queira se sobrepor à Constituição e às leis, dizendo ser o salvador da democracia, ele torna-se automaticamente um tirano, um ditador. O grande problema que o consórcio PT, STF, PGR, Globo tem é que eles já foram longe demais, já não pode voltar atrás. E agora, então eles irão até as últimas consequências. O consórcio está desesperado porque sabe que já não tem mais votos suficientes. Nas urnas vai ser difícil. A eleição do condenado foi o derradeiro golpe e não vai ser possível enganar o povo mais uma vez. Eles sabem que já não são mais capazes de vencer a informação livre e distribuída da internet. As eleições de 2024 deixaram muito bem claro que em 2026 será o ponto da virada, será o prego no caixão, pois o povo promoverá o renovo necessário no Congresso, onde é que haverá a solução para o Brasil. E o maior teste para sabermos se será possível que o Congresso do Brasil salve a nossa nação é justamente este projeto da anistia, pois será o recado do verdadeiro representante do povo de que é a favor da anistia, que é muito mais do que uma anistia de libertação para pessoas injustiçadas, mas é uma anistia contra o arbítrio, é uma anistia contra um tribunal de exceção, anistia contra a violação de direitos humanos, uma anistia contra o excesso de rigor para uma mãe que escreveu com batom numa estátua. É anistia em favor daqueles que nem mesmo isso fizeram, mas que foram condenados a 17 anos apenas por estarem lá em Brasília em 8 de janeiro e por apenas ter pisado na grama. Você sabe que existe isso? É uma anistia pelo resgate do Estado Democrático de Direito no Brasil. Uma anistia contra os que, supostamente para salvar a democracia, assassinaram Clezão. Eu sou um desses das fotos, mas você também é, porque ditadura não tem ombro.
E ela só pode crescer, ela não pode voltar atrás. E assim, um dia ela chega para todo mundo. Deus salve o Brasil. Anistia já.